Quando Elisa Albuer, uma jovem juíza brasileira negra e cheia de coragem, foi humilhada por policiais racistas em pleno restaurante, o que parecia ser apenas mais um episódio de discriminação silenciosa e impune, logo se transformou em algo muito maior. Ela sabia que não podia simplesmente deixar aquilo passar. Em vez de se curvar diante da humilhação, decidiu usar todo o poder da sua posição e a inteligência de quem já havia superado inúmeras barreiras ao longo da vida. O que aconteceu a seguir não foi apenas uma vergonha para os policiais, mas também mudou a percepção de todos os que estavam ali. Antes de continuar, não se esqueça de curtir e contar de onde você é nos comentários. Elisa Albuer era o tipo de mulher que marcava presença onde quer que fosse. Juíza federal aos 34 anos, já havia conquistado uma posição que muitos consideravam inalcançável. Negra, vinda de uma origem humilde e com uma postura impecável, Elisa sabia que cada vitória foi conquistada contra todas as probabilidades. Um grito silencioso contra um sistema que sempre tentou apagá-la. Sua jornada estava longe de ser fácil e cada conquista carregava um peso único. Uma mensagem de resistência e superação contra a desigualdade que ela enfrentou desde a infância. Apesar da sua força e resiliência, Elisa carregava também o peso da discriminação, dos olhares de desconfiança que ela ainda enfrentava diariamente. Mesmo ocupando um cargo tão respeitado, ela sabia que sua presença, especialmente em ambientes de poder, desconfortava muitos. Mas ao invés de se esconder, ela fazia questão de ocupar esses espaços com a cabeça erguida. Naquela semana, uma conferência internacional sobre justiça e igualdade havia levado Elisa para fora do Brasil. Era a chance de compartilhar suas ideias, aprender com outros juízes e especialistas de outros países, e também mostrar que a justiça não tem fronteiras. Elisa era uma estrela em ascensão, convidada para palestrar em um dos painéis mais importantes do evento, e, como sempre, estava preparada para brilhar. Após uma manhã inteira de palestras inspiradoras e debates intensos, Elisa decidiu aproveitar a tarde para explorar um pouco mais da cidade. Embora o evento fosse repleto de sofisticação e elegância, ela sentia a necessidade de se desconectar, de viver um momento de tranquilidade. Quando a noite chegou, ela escolheu um restaurante renomado no centro da cidade, famoso tanto pela culinária refinada quanto pelo ambiente acolhedor. Vestindo um elegante vestido preto, que destacava sua postura firme e seu carisma natural, ela entrou no local com um sorriso discreto. O restaurante era sofisticado, com mesas impecavelmente arrumadas, luzes suaves e o aroma delicioso de comida no ar. Elisa logo percebeu os olhares curiosos que a seguiam, algo com o qual já estava acostumada. Ela escolheu uma mesa perto da janela, de onde podia observar a movimentação das ruas enquanto aguardava o atendimento. O garçom se aproximou, tratando-a, com a cordialidade esperada, em um estabelecimento como aquele. Ela pediu uma taça de vinho e o prato principal da casa, decidida a aproveitar aquele momento de descanso antes da próxima rodada de palestras no dia seguinte. Mas o que parecia ser uma noite comum, logo se tornaria um ponto de virada. Quando a porta do restaurante se abriu, o som abrupto que a precedeu contrastou com a atmosfera tranquila e sofisticada do local. Elisa olhou para a entrada e viu 4 homens entrando, vestidos com uniformes de polícia. A situação no restaurante rapidamente se tornou tensa, e Elisa, mesmo tentando ignorar os olhares intensos e os sussurros dos 4 policiais, não pôde deixar de sentir o peso da hostilidade no ar. Eles estavam ali, claramente se sentindo poderosos, observando cada detalhe, cada gesto. Mas ela, com seu olhar focado no vinho, não os deixou afetar. No entanto, a pressão era inegável, e quando os policiais se aproximaram do balcão, pararam, mas continuaram a fixar os olhos nela de forma insistente. Um deles deu um sorriso de canto, carregado de provocação, enquanto o outro sussurrava, algo que os fez rir, quebrando o silêncio antes calmo do lugar. Elisa não podia ignorar o desconforto crescente ao seu redor. A leveza do ambiente havia desaparecido, e ela sabia que algo estava prestes a acontecer. Sentindo uma leve aceleração em seu coração, ela se endireitou na cadeira, mantendo-a
confiança. Não sabia o que aqueles homens queriam, mas algo dizia que a história tomaria um rumo diferente. A atmosfera de repente ficou pesada. As risadas abafadas e os olhares fixos nos policiais deixavam claro que Elisa era o alvo. Enquanto a tensão aumentava, ela permaneceu firme com sua postura inabalável, degustando a taça de vinho, tentando se manter concentrada no momento. Mas o desconforto estava se espalhando, e o ambiente que antes parecia acolhedor, agora era carregado de hostilidade. O garçom passava apressado, evitando o contato visual, enquanto clientes murmuravam entre si. Elisa, por sua vez, escolheu ignorar as provocações e continuou a observar os homens. E então, o som de passos firmes ecoou, interrompendo o pouco de paz que restava. Um dos policiais se aproximou, se exibindo com um sorriso arrogante. Ele parou ao lado de sua mesa, cruzando os braços, e disse com uma voz que tentava soar amigável, mas falhava: "Boa noite, senhora. Estamos respondendo a uma reclamação. Parece que alguns clientes aqui se sentiram desconfortáveis com sua presença." A frase lhe atingiu como um soco, e Elisa sabia que não era apenas uma reclamação, mas uma tentativa clara de humilhá-la publicamente. Ela respirou fundo, sua expressão calma, e com um olhar firme perguntou: "Incomodar essas pessoas? O que exatamente na minha presença é tão desconfortável?" O policial, aparentemente sem saber o que esperar, apontou para os talheres na mesa, tentando estabelecer uma sensação de superioridade. "Bem, não é todo dia que vemos alguém como você em um lugar como esse. Talvez os clientes só queiram se sentir seguros." As palavras caíram sobre Elisa como uma tentativa descarada de deslegitimar sua presença, mas ela não se deixou abalar. Respondeu sem hesitar: "Se alguém se sente desconfortável, que procure outro lugar. Eu não estou indo a lugar algum." A resposta firme de Elisa surpreendeu o policial, e ele hesitou por um momento, recuando levemente, mas logo os outros policiais, atrás dele, riram baixo, incentivando-o a continuar a provocação. A tensão no ar ficou ainda mais densa, e o policial, agora com um tom de deboche, disse: "Você vai querer ir lá fora conversar, ou vai resistir ao nosso trabalho aqui?" Elisa, implacável, respondeu sem mover um músculo: "Eu sugiro que você pense 2 vezes antes de usar seu distintivo para justificar preconceito. Se quiser causar problemas, garanto que terá mais do que esperava." O restaurante ficou em silêncio absoluto, os olhares agora voltados para a cena que se desenrolava diante deles. O policial, visivelmente irritado, sabia que havia ultrapassado seu limite, mas não sabia quem era Elisa. Ela manteve seu olhar firme, sem medo, até que ele recuou. No entanto, o confronto não terminou ali. Enquanto os policiais cochichavam entre si, Elisa, sem pressa, retirou discretamente sua arma e seu distintivo de sua bolsa, colocando-os sobre a mesa, fazendo com que o silêncio se tornasse ainda mais pesado. Ela estava pronta para o que fosse preciso, e com isso o clima no restaurante se tornou insuportável para os policiais. Quando um deles percebeu o que estava sobre a mesa, os cochichos cessaram abruptamente e o confronto real estava prestes a acontecer. Os outros policiais seguiram o olhar dele, e os sorrisos debochados sumiram no ato. Por um instante, o ar pareceu pesar, mas o líder do grupo, o mesmo que abordara Elisa, estreitou os olhos e se levantou mais uma vez, como quem se recusa a deixar a cena terminar sem deixar sua marca de autoridade. Caminhou até a mesa dela, agora com um tom ainda mais impositivo. "E isso aí", disse, apontando para o distintivo com o brasão do Brasil e a arma. Sua voz misturava surpresa e uma desconfiança carregada. "Tá tentando nos intimidar, senhora?" Elisa nem piscou, só levantou os olhos com uma frieza que congelaria qualquer alma. "Não, oficial, eu não intimido ninguém. Apenas exerço minha autoridade. Algo que, ao que parece, vocês desconhecem completamente." A calma dela era cortante, e o desprezo escondido nas palavras fez o policial hesitar. Ele olhou para os colegas que agora estavam claramente mais tensos. O restaurante inteiro mergulhou num silêncio espesso, todos atentos à cena. "Autoridade?" ele repetiu, tentando retomar o controle.
Aqui, fora do Brasil, não vejo autoridade nenhuma. Válida. Aqui quem manda somos nós. Elisa se inclinou levemente para a frente, como se ocupasse todo o espaço ao redor. Eu não sei com quem você está acostumado a lidar, mas é melhor escolher bem as palavras. Meu nome é Elisa Albuquerque, sou juíza federal do Brasil e estou aqui a convite de uma conferência internacional. O que você e seus colegas estão fazendo é assédio, abuso de autoridade e sim racismo. Ela fez uma breve pausa. Deixou o peso das palavras pousar sobre a mesa. E tudo isso será reportado, com provas. O policial deu um passo atrás. A confiança dele tremulou diante da firmeza dela, mas o ego ferido falou mais alto. Provas? Soltou uma risada seca. Quem vai acreditar em você? Aqui, fora do seu país? Uma mulher contra a palavra de 4 policiais? Ele varreu o restaurante com os olhos em busca de apoio entre os colegas e até os clientes, mas só encontrou silêncio. Acho que você não entendeu como as coisas funcionam aqui. Elisa sorriu. Não era um sorriso simpático. Era o de quem sabe exatamente o que está fazendo. Eu entendi, sim. Por isso mesmo estou preparada. Ela abriu a bolsa com calma e tirou um pequeno dispositivo que colocou na mesa. Um gravador de áudio. Toda essa conversa está sendo gravada desde o momento em que você se aproximou. Cada palavra registrada. Os olhos do policial se arregalaram. Ele olhou para os colegas agora claramente desconfortáveis. Além disso, esse restaurante tem câmeras. Não acha que já passou da hora de repensar os próximos passos? A voz dela ainda era firme. O policial tentou se recompor, mas a tensão era evidente. Deu outro passo para trás, respirando fundo. Os outros continuaram imóveis, como se esperassem por uma ordem. Olha, talvez a gente tenha começado isso do jeito errado, disse, ele tentando soar mais razoável, embora ainda com um toque de arrogância. Ninguém quer que isso vire algo maior do que precisa ser, certo? Elisa recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Sabia que havia vencido aquele primeiro round. Maior do que precisa ser. Você tornou isso grande no momento em que tentou me intimidar. E agora que percebeu que não sou como as outras vítimas que vocês provavelmente já enfrentaram, quer voltar atrás. A voz dela era afiada. A pergunta não é o que eu vou fazer, porque isso eu já decidi. A pergunta é, e você? Vai insistir ou vai recuar? O líder olhou para os colegas. Pequenos gestos foram trocados. Era melhor encerrar aquilo. Ele não queria admitir derrota, mas entendia que continuar seria um desastre. Tudo bem, senhora. Talvez tenhamos exagerado. Virou-se para os outros. Vamos sair. Os 4 começaram a se afastar. Mas Elisa fez questão de dizer em voz alta, para que todos no restaurante ouvissem. Espero que isso tenha servido de lição, porque da próxima vez as consequências serão muito maiores. Os policiais saíram sem olhar para trás. Elisa soltou um leve suspiro, mas manteve a postura firme. Sabia que tinha deixado uma marca, não apenas naqueles homens, mas em todos, ao redor. O restaurante permaneceu em silêncio por alguns segundos, até que os sussurros começaram e sorrisos de aprovação surgiram aqui e ali. O garçom que a havia atendido se aproximou. Senhora, eu sinto muito por tudo. Foi incrível o que a senhora fez. Elisa agradeceu com um leve aceno e voltou a encarar sua taça de vinho, agora quase vazia. O jantar não foi como ela imaginava, mas aquela noite sem dúvida seria lembrada. Do lado de fora, a armadilha dos policiais tinha falhado, e a noite fria não era suficiente para esfriar a fúria deles. Andavam em círculos ao redor da viatura, inquietos. O líder do grupo mantinha os olhos fixos na porta do restaurante. Aquela mulher, rosnou. Com um soco seco no capô da viatura, ele explodiu de raiva. Quem ela pensa que é para falar com a gente daquele jeito? Rosnou, olhos faiscando. Mostrar distintivo e arma? Isso não vai ficar assim. Outro policial, balançando a cabeça, ainda com o celular gravando, completou. Você viu o tom dela? Como se fosse dona do mundo. O líder se virou para os colegas, os olhos queimando de rancor. A voz, agora baixa, carregava algo mais perigoso que gritos. Intenção. Ela acha que acabou? Mal sabe que é só o começo. Vamos mostrar quem manda aqui, só temos que esperar. O momento certo.
Esperar o quê? Perguntou um deles, cruzando os braços, encarando a entrada do restaurante. Ela tá ali dentro, exposta. Era só entrar e resolver isso. O líder ergueu a mão, cortando a ideia no ar. Fazer algo aqui dentro seria burrice. Câmeras, testemunhas... Não. Esperamos ela sair. Lá fora é outra história. Aí sim, a gente mostra como funciona no nosso território. Os outros concordaram. Alguns hesitaram, percebendo que estavam prestes a cruzar uma linha perigosa. Mas o orgulho ferido falava mais alto. Estacionaram a viatura de modo a bloquear parte da calçada perto da saída do restaurante. Acenderam as luzes laterais, criando uma aura de intimidação impossível de ignorar. Agora é só esperar, disse o líder com um sorriso sombrio. Ela vai pensar 2 vezes antes de se meter com a gente de novo. Você tá jogando alto, Elisa, disse o policial tentando manter a calma, mas o leve sorriso dela o deixou ainda mais tenso. Então joga também, respondeu ela, com aquele tom sereno que provocava mais do que qualquer grito. O silêncio que veio em seguida pesou como chumbo. A tensão entre os policiais e Elisa era quase palpável, prestes a romper como um fio esticado demais. Eles sabiam que estavam num campo minado. Qualquer passo em falso, e tudo podia virar um escândalo capaz de destruir suas carreiras. Olhares desconfiados foram trocados entre eles, irritados, inquietos, claramente perdendo o controle. O líder do grupo, visivelmente frustrado, virou-se para os colegas e murmurou com firmeza. Ela já gravou demais. Se isso vazar, tamo ferrado. Um dos policiais assentiu rapidamente, e o líder concluiu com raiva contida. Não tem outro jeito. Vamos pegar o celular e o gravador à força. Sem hesitar, começaram a apertar os cintos, ajustar as armas e avançar, decididos a resolver tudo ali mesmo. O som das botas ecoava na calçada vazia, como prenúncio de um confronto. Elisa ficou parada, firme. Viu o líder vindo com passos mais agressivos, os olhos grudados na bolsa onde o celular e o gravador estavam. Acabou a palhaçada, juíza. Entrega logo, disse ele já com a mão estendida. Ela recuou um passo, mas antes que ele conseguisse agarrar o celular, Elisa se moveu com precisão impressionante. Num gesto rápido, puxou a arma presa à cintura. Um disparo seco cortou o ar. O policial caiu gritando com a mão pressionando o ombro ensanguentado. Soltem as armas, gritou Elisa, agora com a pistola apontada para os 3 que ainda estavam de pé. Eles congelaram por um segundo em choque com a reação dela, mas logo sacaram suas armas também, mirando diretamente em Elisa. O líder caído no chão urrava de dor, mas o cenário já havia mudado. Agora era um impasse. De um lado, Elisa, imóvel, os olhos brilhando de firmeza. Do outro, 3 homens, armados e nervosos, divididos entre agir ou recuar. Ninguém precisa morrer hoje, disse Elisa, a voz baixa, mas firme. Larguem as armas e voltem para a viatura. Vocês sabem que não vão sair impunes disso. O silêncio voltou. Eles não, responderam de imediato. As respirações eram pesadas, os dedos hesitantes nos gatilhos. Mesmo em desvantagem numérica, estava claro que Elisa não era qualquer uma. A forma como segurava a arma, a frieza no olhar, tudo nela gritava treinamento de elite. Baixa essa arma, juíza, tentou um deles. Eu não abaixo nada, cortou ela com um olhar gelado. Vieram aqui para me intimidar, para apagar provas. Agora escolham, larguem as armas e saiam, ou fiquem e vejam quem sobrevive. Se puxarem o gatilho, saibam que pelo menos 2 de vocês eu derrubo. Os policiais se entreolharam. A situação havia saído do controle. Elisa, mesmo respirando com força, não demonstrava medo. Seu autocontrole era o que segurava tudo ali. As armas continuavam erguidas. A tensão era sufocante. Qualquer movimento em falso e tudo viraria um banho de sangue. Mas Elisa estava pronta para ir até o fim, se fosse necessário. A única coisa mais forte que o medo era a sua determinação. O silêncio se arrastava. Cada segundo pesava mais. Ela não tirava os olhos deles. Dedo no gatilho, mente calculando todas as possibilidades. O policial baleado continuava no chão, tentando conter o sangue, mas os outros estavam divididos. Proteger o amigo ou salvar a própria pele? Vocês sabem que eu não erro,
disse Elisa em um tom assustadoramente calmo. E o próximo tiro não vai ser no ombro. Um aviso, um ultimato, uma escolha. O policial mais próximo dela deu um passo para trás, visivelmente abalado. A tensão estava estampada no rosto dele e Elisa percebeu na hora. Mas o líder do grupo, mesmo ferido, gritou com raiva. Não recua, seu idiota. Ela tá blefando. Se a gente for junto, ela não atira. Só que Elisa conhecia bem aquele olhar, o do medo. O mais novo era claramente inexperiente, provavelmente nunca tinha passado por uma situação assim. E ela viu nisso uma oportunidade. Ei, você aí! Disse ela com a voz firme e a arma apontada suavemente na direção dele. Você sabe que isso aqui não vai terminar bem, né? Ele quer que você arrisque sua vida por uma besteira que foi ele quem começou. O policial hesitou. Sua mão tremia enquanto segurava a arma, e os olhos de Elisa pareciam atravessar qualquer certeza que ele ainda tivesse. Talvez ela tenha razão, chefe. Isso tá indo longe demais, murmurou ele, dando mais um passo para trás. O líder, furioso, cuspiu no chão e tentou se erguer, mas a dor o fez gritar. Vocês são policiais ou covardes? Ela tá sozinha, caramba! Elisa aproveitou a divisão. Acham mesmo que ninguém vai investigar isso? Vocês estão mirando uma arma para uma juíza federal? Isso aqui tá todo gravado. E quando acabar, o sistema inteiro vai cair em cima de vocês. Os dois policiais restantes trocaram um olhar tenso. Um deles começou a baixar a arma, abalado. O líder viu isso e berrou. Não abaixa! Se ela sair daqui viva, a gente tá acabado. Mas já era tarde. Elisa viu que o controle estava se desfazendo nas mãos deles. Ela deu um passo firme à frente, a arma ainda apontada, e disse com frieza. Acabou para vocês. Soltem as armas, peguem o colega de vocês e vão embora. Essa é a única chance de evitarem uma acusação de tentativa de homicídio contra uma autoridade. O mais jovem abaixou a arma de vez e recuou. O outro, mais experiente, hesitou, mas logo fez o mesmo. Os dois olharam para o líder que continuava no chão tentando resistir. O ódio nos olhos dele era evidente, mesmo enquanto o sangue escorria do braço. Vocês vão se arrepender disso, rosnou, antes de finalmente soltar a arma. Elisa continuou alerta, a arma ainda firme. Deu alguns passos para trás, vigiando cada movimento deles. Agora levem ele embora e deixem tudo como está, ou vai piorar. Os dois policiais pegaram o colega ferido e começaram a recuar até a viatura. O líder não tirava os olhos de Elisa, mas sabia que tinha perdido. Quando os três finalmente entraram no carro e foram embora, Elisa soltou o ar que estava preso no peito. Seu corpo ainda vibrava com a adrenalina, mas ela sabia, havia vencido. Guardou a arma com calma, pegou o celular e verificou as gravações. Estava tudo lá, desde o momento da intimidação até o confronto na rua, prova incontestável. Depois de tudo o que havia vivido, Elisa ergueu os olhos para o céu escuro por um instante. Precisava daquele momento. Sentir o peso do que tinha acabado de enfrentar. Mas no fundo, ela sabia. Aquilo não era o fim. Os policiais podiam ter recuado, mas a verdadeira batalha por justiça só estava começando. De volta ao hotel, ela agiu com a precisão de quem sabe que está pisando num campo minado. Enviou o vídeo ao seu advogado no Brasil, junto com um relato completo do que aconteceu. Estava consciente de que precisaria de apoio legal, principalmente por estar lidando com a justiça de um país estrangeiro. Enquanto assistia novamente às imagens da gravação, algo chamou sua atenção. O líder do grupo, antes de entrar na viatura, havia sussurrado algo no ouvido de um dos outros policiais. As palavras não eram claras, mas o tom? Ameaçador. Elisa sentiu no estômago. Eles não iam parar por ali. E ela sabia disso. Aqueles homens humilhados e expostos com certeza tentariam se vingar. Mas, como sempre, ela estava pronta, acostumada a resistir. E naquele momento algo brotou dentro dela, um orgulho profundo, inabalável. Não por ter vencido o confronto em si, mas por não ter perdido sua essência, sua dignidade. Por ter mostrado que ninguém, por mais poderoso que pareça, tem o direito de intimidá-la. Na manhã seguinte,
o celular de Elisa vibrava sem parar. O vídeo que ela tinha enviado ao advogado já estava sendo avaliado por uma equipe jurídica, mas algo inesperado aconteceu. Um cliente do restaurante também havia gravado parte do ocorrido e publicado nas redes sociais. Em poucas horas viralizou. A hashtag Fiuk Justiça por Elisa ocupava os trending topics. Milhares de mensagens de apoio, revolta e admiração tomavam conta da internet. Gente de todo lugar elogiava a coragem dela, enfrentando a opressão de frente, mesmo estando em solo estrangeiro. Ao mesmo tempo, surgiram ataques. Grupos ligados à polícia começaram a tentar manchar sua imagem, questionando sua autoridade e insinuando mentiras. Como se não bastasse, o líder da operação, ainda ferido, apareceu numa entrevista para uma emissora local, distorcendo os fatos e acusando Elisa de ter iniciado o confronto. Ela sabia, estava no meio de uma tempestade. Mas, como era de seu jeito, não recuou. Com calma e estratégia, publicou uma nota em suas redes, deixando claro seu posicionamento. Justiça não é um conceito distante, é um direito de todos, independentemente da cor, do gênero ou da nacionalidade. O que aconteceu comigo é reflexo de um problema maior. Mas eu não vou me calar. Estou aqui para lutar, de cabeça erguida. Enquanto isso, sua equipe jurídica já se movimentava nos bastidores. O vídeo completo, com áudio da tentativa de intimidação no restaurante e do confronto na rua, foi enviado às autoridades locais e também a organizações internacionais de direitos humanos. A própria ONU, que havia patrocinado a conferência da qual Elisa participava, foi informada do caso. Elisa permaneceu no hotel, ciente de que sair poderia colocar sua vida em risco. Mas dentro dela, algo estava diferente. Sentia que tinha vencido o primeiro round e que o verdadeiro teste ainda estava por vir, o julgamento público. Que o legado. Semanas depois, Elisa retornou ao Brasil. Foi recebida como um símbolo, uma heroína. Sua história ganhou as manchetes, virou pauta em programas de TV, posts de influenciadores e assunto em rodas de conversa. Inspirou milhares de mulheres, de pessoas negras, de quem enfrenta o preconceito todos os dias. Mas ela sabia que ainda havia muito a ser feito. A batalha legal estava longe de acabar. Os policiais foram afastados temporariamente, mas o sistema parecia trabalhar em silêncio para protegê-los. O que fez diferença mesmo foi o apoio público. Ele manteve o caso vivo, forçou as autoridades a se moverem. No tribunal, o vídeo de Elisa foi a peça central. Ali estava a verdade nua e crua, a tentativa de intimidação, o abuso de poder, o risco real que ela enfrentou. O argumento de legítima defesa, aliado à sua reputação irrepreensível, desmontou as falsas acusações. Mas Elisa sabia. Justiça não se faz só nos tribunais, se constrói com coragem. E ela estava ali para isso. O veredito foi claro como o dia. Os policiais foram considerados culpados por abuso de poder, tentativa de intimidação e violação de direitos humanos. O líder do grupo, em especial, recebeu a pena mais severa, já que as provas deixavam evidente sua liderança nas ações. Mas mesmo com a sentença, Elisa sabia que sua luta não terminava ali. Em todas as entrevistas que deu antes e depois do julgamento, ela deixou sua mensagem cristalina. O que aconteceu comigo não é um caso isolado, é uma realidade diária.